A Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou hoje com o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para entregar a agenda econômica do governo de 2025. São 25 projetos considerados estratégicos para o governo, sendo que 15 deles dependem da aprovação do Legislativo. Haddad agradeceu os 32 projetos aprovados pelo Congresso nos últimos 2 anos que reforçam o compromisso do arcabouço fiscal, além de garantir a estabilidade macroeconômica e justiça tributária. Entre os 25 projetos apresentados pelo ministro da Fazenda para 2025 estão os ainda relacionados à implantação da reforma tributária, como a administração do IBS, fundos e imposto seletivo. A reforma da renda, com isenção de cobrança para quem ganha até R$ 5.000, a limitação dos supersalários e a reforma da Previdência dos militares. Para a melhoria do ambiente de negócios, o aprimoramento da lei de falências, maior eficiência nas operações realizadas entre as instituições financeiras, com menores custos e mais segurança aos consumidores finais, regulamentação econômica das Big Techs, modernização do marco legal de preços de medicamentos e modernização do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e das parcerias público-privadas. Entre as propostas ligadas à transformação ecológica estão a emissão de títulos sustentáveis para captar recursos ao Fundo do Clima, títulos da dívida pública com critérios de sustentabilidade para financiar atividades da transformação ecológica com taxas de juros mais competitivas, avanço na implantação do mercado de carbono, estruturação do Fundo Internacional de Florestas, melhora das condições de crédito para práticas agrícolas sustentáveis e regularização do cadastro ambiental. Enfim, são coisas que muitas vezes para o leigo isso não afeta diretamente a sua vida, mas eu estou afirmando categoricamente. Quando você incide para melhorar o ambiente de negócio, melhorar as relações contratuais, você melhora muito as possibilidades de crescimento da economia. Nunca vai haver uma bala de prata. Mesmo a reforma tributária, com toda a sua grandeza, ela tem uma repercussão no PIB, mas diluída no tempo. Então, é tijolinho por tijolinho que nós vamos construir uma economia mais robusta. Perguntado sobre o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, Fernando Haddad disse que também foi um dos itens apresentados ao Congresso. Essa é uma reforma que nós queremos que tramite com a cautela devida e com a transparência devida. Como é uma coisa muito importante, tanto quanto foi a reforma do imposto sobre consumo, foi uma coisa muito discutida, essa é mais simples porque não exige emenda constitucional, não exige lei complementar, é uma lei mais simples desse ponto de vista, mas tem um impacto econômico relevante para todo o país. E nós não estamos, como isso passa a ter vigência no 1º de janeiro do ano que vem, a Câmara e o Senado têm que ter o tempo devido para analisar. Hugo Mota disse que a Câmara terá uma postura colaborativa ao governo, quando a pauta for relevante ao país. Nós teremos uma relação de lealdade não diria à agenda do governo, mas lealdade ao país. Lealdade de poder sempre, com muita franqueza, dizer o posicionamento que essa casa tem sobre determinado tema. Você saiba que nós temos todo o intuito, todo o espírito de ajudar nessa agenda, porque é uma agenda de país. O Brasil tem um grande desafio econômico para o ano 2025 e nada melhor do que essa cooperação entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para que a agenda aqui seja priorizada e possamos entregar o melhor para a sociedade brasileira. Conte conosco, vamos em frente, vamos ao trabalho. Muito obrigado pela visita. Obrigado, gente. Bom, em toda quarta-feira tem a extensão do RN, né? Por isso, Miguel Daúde presencialmente aqui comigo. Eu já te pergunto, Daúde, pelo espírito ali, o presidente do Congresso, né? Da Câmara, prometendo colaboração, né? E dizendo que as pautas que o país precisa serão apoiadas. Mas a gente sabe que por trás disso tem interesses dos parlamentares acima dessas questões. Você acredita que haverá mesmo essa colaboração ou o presidente Lula vai ter que negociar com o Centrão? Boa noite, Daúde.
Boa noite, Petren. Boa noite a todos. Pois é, o presidente Lula já negociou com o Centrão, está negociando, inclusive, uma reforma ministerial para poder dar sustentação a essas mudanças. Não são mudanças assim difíceis, né, de serem feitas, mas são mudanças importantes, né? A mais complicada aí vai ser a reforma da renda, porque vai aumentar a isenção do imposto de renda, e isso qualquer parlamentar gostaria que isso acontecesse. Mas a dúvida é a contrapartida, da onde vai vir o dinheiro para cobrir esse rombo que pode chegar na casa aí de uns 40 bilhões por ano, essa isenção. Mas eu acredito que vão encontrar uma forma de arrumar o respaldo para isso. Outro aspecto é a questão das emendas parlamentares, né, Petren? Isso aí já foi decidido também, já está negociado. Hoje os parlamentares têm uma grande parte do que sobra do orçamento, né? Nós temos hoje 93% do orçamento do governo comprometido, né? Com medidas obrigatórias, com despesas obrigatórias. Esses outros 7%, o pouco que sobra que não tem dinheiro para investimento, mas os parlamentares têm. A questão das emendas, que se fala muito, é importante deixar claro que as emendas parlamentares, elas têm respaldo constitucional. O que está se cobrando, eu acho que aí não é só o ministro Dino do STF, mas a sociedade como um todo, é o destino do dinheiro e para que ele está sendo usado. Tanto o Hugo Mota como o presidente do Senado, o Alcolumbre, já disseram, nós somos a favor, nós queremos transparência. Então, eu acho que não vai ter muito problema. Mas se nós formos estatisticamente analisar o histórico, né, de todo o início de legislação, é sempre assim, nós temos que ter uma pauta, um projeto para o Brasil é importante, o Brasil precisa diminuir a riqueza, a diferença entre pobres e ricos, tudo isso é um discurso normal, mas na prática... O problema também, Daúde, é que a gente está num ano véspera de eleição, né? E muitos parlamentares lá são oposição e vão visar o quanto pior, melhor. Então tem essa questão também. Mas aí é que está, Petren, o presidente da Câmara está dizendo o seguinte, olha, oposição sempre vai existir. Agora, o que nós não podemos é impedir, né, medidas para o bem do Brasil, porque aí, isso aí você está usando, né, do seu poder parlamentar para destruir o Brasil, né? Você não está destruindo o governo, né? O governo se destrói sozinho. Agora, quando você destrói o Brasil, você está diminuindo a sua dimensão de representação, porque você vai se tornar um parlamentar de um país quebrado. Então, portanto, é importante. Eu acho que o Hugo Mota ele faz essa comparação e eu acho que ele tem razão. Vamos ver se consegue, né? Isso. Agora, a gente sabe que muitos parlamentares não estão ali para resolver o problema do país. Estão ali para resolver o problema partidário e os problemas deles. Então, portanto, vamos torcer, Petri. É isso. E hoje tem extensão do RN, então, quero lembrar para vocês, né? Vocês aí de casa, serão mais 15 minutos no YouTube, também no Facebook, nas nossas redes sociais, eu e Miguel Daúde. Então, assim que acabar o jornal, às 19h40, você liga em uma dessas plataformas e faça a pergunta que você quiser para o Miguel Daúde, para que ele possa responder. Combinado?